boa noite, mais uma vez. Agora eu coloquei a web aula para gravar, de modo que vocês possam ver depois e também rever, na verdade, e também quem não pôde participar agora possa ver depois também, né, para ficar por dentro do que a gente discutiu. Eu deixei para vocês, né, um vídeo introdutório da disciplina com algumas informações gerais sobre esse componente de Seminário de Pesquisa Interdisciplinar 2, que é um componente que está sendo ofertado pela primeira vez, porque é um componente da grade nova, né? Muito embora vocês... Lourdes, talvez seja um problema na internet, na tua. A minha eu testei agora, estava boa. Né? Mas como o vídeo está gravando, depois você pode ver de novo, né, o que você não conseguir pegar agora. Eu acho até que a imagem vai ficar também gravada. Né? E eu vou dar um jeito desse vídeo não desaparecer, prometo. Porque os vídeos do Big Blue geralmente desaparecem depois de 7 dias, né? Enfim. Bom, essa disciplina, Seminário de Pesquisa Interdisciplinar 2, embora seja o 2, e quem viu a matriz antiga sabe que o seminário 2 da matriz 2012 era referente à literatura, né? Mas na matriz nova, o seminário 2 ele é referente à língua também, né? Então, não sei se estão aqui, mas tem alguns alunos que são da matriz antiga e que foram matriculados, né, se matricularam no seminário 3 da matriz antiga, e eu os transferi para a sala de seminário 2 da matriz nova, porque equivale ao mesmo conteúdo que é o seminário de língua, certo? O seminário em que a gente fala sobre língua. Pronto, é o caso da Edilene, que está aqui, muito bem-vinda, Edilene, nesse grupo, já da matriz nova. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque não tinha professor suficiente para dar os 2 seminários. Então, como o conteúdo era o mesmo, o coordenador do curso, que por coincidência é a pessoa que nos fala, resolveu juntar as 2 turmas para não deixar nenhuma das duas sem aula, sem a disciplina, certo? Então, por isso está todo mundo aqui nessa sala, todo mundo feliz, todo mundo bem satisfeito, a nota vai entrar do mesmo jeito no diário, nessa parte de nota, de operacionalização, isso é comigo, ou seja, não tem que se preocupar com isso. A gente se preocupar em fazer o trabalho, em ler as coisas que eu vou mandar, enfim. Eu também preciso explicar para vocês, antes da gente partir para o texto, que eu deixei para vocês lerem para a aula de hoje, né, a mudança pela qual os componentes do seminário de pesquisa interdisciplinar, ou seminários interdisciplinares, passaram, né, recentemente, passaram por uma mudança, que foi, ao invés de nós termos um professor tomando conta da sala de aula e outros professores orientando vários grupos, Isso, Edilene, vale sim. O que é que acontece agora? Nós, para enxugar o trabalho e também para experimentar novas formas desse trabalho de seminário de pesquisa interdisciplinar fluir melhor, nós agora temos apenas 1 ou 2 professores responsáveis pela disciplina e que vão orientar os grupos. No caso deste seminário de pesquisa interdisciplinar 2, junto com o seminário 3 da matriz antiga, né, nessa turma única, eu vou estar com vocês, né, e vou orientar todos os grupos que vão produzir o seminário este semestre, este seminário 2, esse semestre. A mesma coisa aconteceu com o seminário 1, né, que a professora Joseli e a professora Carla ficaram juntas. Por que 2 lá e eu sozinho aqui? Porque lá elas têm 130 alunos, aqui eu tenho 40. Tá bom? Então, é mais legal com elas. Desse modo, gente, significa que eu tanto vou cuidar da sala, como eu vou orientar os grupos. E aí vocês perguntam, professor, todos os grupos vão ficar com o mesmo tema? Bom, a gente tem um tema gerador, um tema maior, que eu vou falar sobre isso no final dessa aula. E dentro desse tema maior, eu vou propor subtemas. E aí, quando vocês se organizarem em grupos, cada grupo vai
ficar responsável por um subtema e vai desenvolver seu trabalho de acordo com esse subtema. E eu vou também providenciar leituras que são específicas de cada subtema, além das leituras de modo geral, né, que vocês vão ler por se tratar do tema gerador, do tema que guia o seminário como um todo. Certo? Bom, alguma dúvida, gente, até agora? Alguma pergunta? A gente não teve período passado. Pode pagar o 2 e o 3? Não, Lourdes, porque o 2 é pré-requisito do 3. Aí vocês estão vendo o 3 agora, aí semestre que vem vocês vão fazer o 3, tá bom? Vocês estão vendo o 2 agora comigo. A Edilene pergunta, nesse caso, será meu último seminário, porque no Nova Matriz só tem até o 3 ou estou enganada? Bom, Edilene, na matriz antiga, que é a matriz em que você está, a matriz 2012, tem 4 seminários. Na matriz nova, de 2017, também tem 4 seminários. No caso do eu não sei se você já cursou algum outro. Eu acredito que talvez, depois de cursar o 3, você fosse cursar o 4. Nesse caso, é possível, você vai cursar o seminário 4 com a turma da matriz antiga mesmo. Porque os únicos seminários que têm equivalência são os seminários 1, que nas duas matrizes são iguais, e o seminário 3 da matriz antiga com o seminário 2 da matriz nova, que são iguais. Os demais são diferentes, então eu não vou poder juntar. Mas você vai cursar os 4 seminários, sim. Mais alguma? Gente, mais alguma questão? Com relação agora eu vou lançar a bomba, o tema polêmico, né? Com relação ao aproveitamento de notas, de pontuação para os seminários. Bom, gente, seminário, como a gente já vem falando para vocês há bastante tempo, o seminário de pesquisa interdisciplinar, ele é um componente. Uma vez um aluno me perguntou, professor, o que é que acontece se eu não cursar o seminário? Você não se forma, porque seminário é uma disciplina como qualquer outra disciplina. É uma disciplina como linguística, como leitura e produção de texto 2, como pragmática, como literatura e ensino, como literatura brasileira 2, enfim, é uma disciplina. Você não cursa, você não se forma, né? Então, o que é que vai acontecer em termos nesse ponto de aproveitar ou não a nota? Existem algumas disciplinas que vão ser contempladas pelo tema que eu estou propondo a vocês. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar quem está matriculado nessas disciplinas e está fazendo o seminário comigo. Porque se houver coincidência, eu vou falar, eu mesmo falo com os professores dessas disciplinas e verifico a possibilidade deles contemplarem o trabalho de vocês no seminário como algum crédito extra na disciplina deles, tá bom? Vou falar também ao final quais são as disciplinas que estão envolvidas e contempladas no nosso seminário de pesquisa interdisciplinar 2 ou seminário 3 da matriz antiga. Tá bom? Gente, como são poucos alunos da matriz antiga, eu vou ficar chamando de seminário de pesquisa interdisciplinar 2, tá bom? Mas vocês se sintam contemplados, a gente está fazendo a equivalência desses planos, porque é a mesma coisa. Tá bom? O bom é que vocês vão interagir com colegas que de repente vocês não fossem cruzar se vocês não estivessem cursando junto, né, com eles. Bom, vou carregar aqui a apresentação do texto, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o texto, depois eu tiro mais dúvidas, falo mais um pouquinho sobre os seminários interdisciplinares. Todo mundo viu o vídeo que eu deixei de abertura da disciplina, explicando como é que ia funcionar? Quem viu? Quem não viu? Maravilha. Vanessa, Lourdes, Liliane, gostaram do vídeo? Ficou legal? Fui claro nas explicações? Ficaram com dúvidas em relação àquele vídeo? Que bom, fico feliz. Se sentiram acolhidos com aquele vídeo? Se sentiram felizes ao entrar na disciplina? Liliane, eu nem te conto. Eu estava num bom humor quando eu gravei aquele vídeo. Nossa, estava dando raiva do bom humor que eu estava. Bom, gente, nesse texto que vocês leram essa semana,
o texto de Maria Cecília Minayo. A Maria Cecília Minayo, ela é das ciências sociais, né? Então, ela tem um trabalho já reconhecido sobre a metodologia científica, sobre métodos de pesquisa, e ela tem se debruçado muito na discussão de temas como interdisciplinaridade. É uma autora que eu gosto muito. Vai sim, Daniele. Na verdade, ela já está na plataforma, falta só eu deixar ela disponível para vocês. Eu faço isso assim que acabar. Não precisa copiar nada. Então, eu gosto muito da Cecília Minayo. Ela escreve de uma forma muito clara, ela é muito direta, né? Traz os conceitos de uma forma muito clara para vocês. Então, acho que, como eu precisava escolher um texto para falar sobre interdisciplinaridade como ponto de partida para o nosso trabalho, eu escolhi o texto da Minayo. Né? É muito importante que vocês leiam esse texto, porque eu vou cobrar na produção dos artigos que vocês definam interdisciplinaridade e que vocês justifiquem o fato do trabalho que vocês estão fazendo ser considerado um trabalho interdisciplinar, certo? Então, vocês vão discutir, no artigo, vai ter pelo menos um parágrafo lá na introdução, né? Vocês vão ver quando eu disponibilizar o modelo, eu faço isso hoje ainda, o modelo desse artigo, vai ter pelo menos um parágrafo na introdução em que vocês vão dizer: este trabalho pode ser considerado interdisciplinar por isso, por isso, por isso, já que interdisciplinaridade, conforme define Minayo, é isto. Bom? Então, por isso que a gente parte desse texto, porque no artigo vocês vão precisar justificar por que o trabalho de vocês é interdisciplinar e vocês vão ter que dizer o que é interdisciplinaridade. Vocês vão sair dessa web aula hoje sabendo claramente o que é interdisciplinaridade, certo? Não vai ter problema com isso. Então, vamos lá. Então, ela traz, né, como título, disciplinaridade, interdisciplinaridade e complexidade. São 3 conceitos que estão no texto junto com outros conceitos, né? Basicamente, eu selecionei 5 conceitos que são muito importantes que ela traz. A gente vai resolver isso hoje, Daniele. Não se preocupe. Essa dúvida vai morrer hoje, tá bom? Então, ela traz 5 conceitos que são muito importantes para essa discussão que a gente está propondo aqui nessa disciplina e que se põe, né, como uma confusão de conceitos mesmo, como a Daniela colocou, porque são conceitos muito próximos e complementares, né? E é engraçado que no título do artigo a Minayo vai falar de complexidade. Isso, a junção desses conceitos já remete a algo muito complexo. Né? Então, conceitos como disciplinaridade, multidisciplinaridade, multiprofissionalidade, transdisciplinaridade e, no meio disso, interdisciplinaridade, que é o conceito-chave para a nossa disciplina, que é o conceito sobre o qual a gente vai se debruçar ao longo do semestre, enquanto a gente estiver fazendo o trabalho de pesquisa interdisciplinar. Ok? Então, vamos ver esses conceitos, vamos descobrir o que é cada um, vou trazer uns exemplos para vocês também, a gente vai discutir. Disciplinaridade, né? Quando a gente pensa no conceito de disciplinaridade, a gente está pensando nas disciplinas, né? Em uma única disciplina. Quando é que a gente estuda sob esse viés? Na escola, né? Porque quando a gente está na escola, a gente recebe aquele horário. Tem aula de geografia, de história, de matemática, de português, aula de inglês, aula de biologia, aula de química, aula de física, aula de educação física, aula de arte. Cada disciplina trabalhando com um tema que é da sua disciplina. Às vezes acontece em geografia, eu trabalhar com um tema que é muito próximo de um tema que eu estou trabalhando na biologia. Agora, cada disciplina está falando do seu lugar. Né? Isso acontece muito na escola. Isso também acontece na universidade. Né? Vocês às vezes cursam no mesmo período. Linguística 1, Filologia da língua portuguesa, Filosofia da educação, o que mais tem no segundo período, que foi o que veio na minha cabeça? Literatura e ensino, Fundamentos da linguística românica, né? Cada disciplina tratando de seus conteúdos específicos, dos conteúdos que lhe cabem.
Às vezes há um cruzamento, de fato, mas não necessariamente essas disciplinas se juntam para trabalhar esse tema. Da mesma forma, a gente também trabalha com disciplinas na prática acadêmica, né? Pensando agora sobre o viés do lugar do professor. Eu, como professor, esse semestre eu estou com 2 disciplinas que são totalmente diferentes. Cada uma fala de seu lugar. Eu falo do lugar do seminário de pesquisa interdisciplinar 2, quando eu estou com essa turma, a turma de vocês, e também falo do lugar da pragmática, quando eu estiver dando aula lá para o P7, né, que são as 2 disciplinas que eu estou esse período. E também na prática profissional, né? Cada profissional tem uma formação, né, e vai trabalhar a partir do seu lugar, a partir da sua disciplina, da sua área de conhecimento. Por isso, esse conceito de disciplinaridade, ele remete a um saber que é unificado, que é unidisciplinar, certo? É um saber que parte apenas de um lugar. Até aí, beleza, né? Esse dos conceitos é o mais tranquilo, eu acho. Mas aí a gente passa para um conceito chamado multidisciplinaridade. Nesse conceito, o que é que acontece? Eu não tenho mais uma discussão que está pautada apenas em uma única disciplina, né? Quando eu estou lidando com um trabalho multidisciplinar, eu estou lidando com perspectivas de áreas distintas sobre um tema central. Então, vamos supor que a gente tem um determinado tema central que precisa ser debatido, que precisa ser estudado, pesquisado, discutido, certo? Na multidisciplinaridade, o que é que eu vou fazer? Eu vou justapor saberes distintos, né? Porque esse conceito trata-se da justaposição de saberes distintos, em que cada disciplina trabalha a partir de seu lugar próprio, com suas próprias metodologias, suas próprias teorias. Um exemplo, vamos supor que num evento de linguística, né, ou um evento de saúde, um evento de qualquer área, a gente vai ter uma mesa redonda, né, que é um momento em que palestrantes diferentes, pelo menos 3 palestrantes, se reúnem e vão falar sobre um tema comum. Porém, de que modo esse trabalho pode ser visto como multidisciplinar, ou seja, em que acontece uma justa posição de saberes distintos, em que as perspectivas de áreas distintas vão surgir para discutir o mesmo tema. Porque cada pesquisador que vai proferir sua palestra vai falar a partir do seu lugar de fala, do seu lugar de conhecimento, do seu lugar de atuação, né? Por exemplo, eu assisti a uma mesa redonda em um evento que eu estava participando, era um evento sobre o ensino de línguas no IFPB. Né? Esse evento aconteceu ano passado lá em Cajazeiras. Eu dei uma palestra nesse evento e numa mesa redonda, na mesa de redonda de abertura do evento, a mesa tinha como título, né, o ensino de língua, um panorama sobre o ensino de línguas no IFPB. Participavam dessa mesa uma professora de língua portuguesa, uma professora de inglês, uma professora de espanhol, uma professora de Libras e uma professora de francês. Eram 5 professores. Cada um falou. Aí a professora de português falou como o português é ensinado no IFPB. Depois a de inglês. Como o inglês é ensinado no IFPB. Espanhol. Como o espanhol é ensinado no IFPB. Como o francês é ensinado no IFPB. Como o Libras é ensinado no IFPB. Então, vocês conseguem perceber que, muito embora essas 5 professoras estivessem falando sobre a mesma coisa, que era sobre o ensino de línguas no IFPB, cada uma falou sobre a sua disciplina. Né? Não houve um cruzamento entre o que a professora de língua portuguesa estava dizendo para ser complementado com o que a professora de inglês estava dizendo. Não houve essa interseção. O que houve? Houve um trabalho de múltiplas disciplinas, por isso multidisciplinar, em que palestrantes, a partir de seus lugares distintos, falaram sobre o mesmo tema, de modo justaposto, sem haver sobreposição de um nem de outro, né? Apenas a colocação desse tema por esses pesquisadores, por esses palestrantes. Entenderam? Ok? Sim.
Não. Digam sim, digam não. Ok. Gente, eu vou só colocar meu computador na tomada, porque eu tô com medo que ele descarregue. Só um minutinho. Pronto, voltei. Um outro conceito com esse prefixo multiprofissionalidade. Qual é a diferença de multiprofissionalidade para multidisciplinaridade? Vejam, na multiprofissionalidade, a gente tem algo que não é um fazer teórico, mas sim prático, pois está situado na prática profissional. São vários especialistas colaborando profissionalmente para a resolução de um problema complexo. É diferente da multidisciplinaridade, porque na multidisciplinaridade a gente está no campo teórico, no campo metodológico, da discussão, do estudo científico, do estudo acadêmico do que está sendo trabalhado. Já na multiprofissionalidade, não, é na prática. Né? É a prática profissional de vários especialistas que vão se reunir para tratar de um mesmo problema. Trouxe 2 exemplos para vocês. Tá sem som? Todo mundo está me ouvindo? Ninguém está me ouvindo? Daniele traz um exemplo maravilhoso. O comportamento de um aluno em sala de aula. O psicólogo, o orientador, o professor, cada um vai falar a partir do seu lugar. Né? Vai fazer uma atuação e uma intervenção a partir do seu lugar. Às vezes a gente tem um trabalho multiprofissional de um paciente que tanto faz acompanhamento psicológico, né, com a terapia, em que ele vai, a partir da abordagem desse terapeuta, né, tratar o problema, juntamente com um tratamento psiquiátrico, caso esse paciente necessite ser medicado, porque o psicólogo não vai medicar. Então, ele vai encaminhar para que um psiquiatra complemente aquele trabalho, né? Que trabalhe junto com ele na resolução dessa complexidade, que é o quadro desse terapeuta, desse paciente. A própria psicopedagoga, né, como a Liliane traz, tem essa atuação, né, multiprofissional. Trouxe 2 exemplos para vocês também. Um atleta, né, ele está no treinamento dele, ele pode buscar pelo menos 3 profissionais, né, que vão ter uma atuação profissional que, quando quando trabalhada de forma múltipla, essa junção dessas atuações vai colaborar para aquele processo. Né? Então, o atleta vai ter um preparador físico, que é o personal trainer, que vai acompanhá-lo, né, nos treinos, nas atividades, na intensidade do treino, em quais atividades fazer. Da mesma forma que ele vai ter um trabalho como nutricionista, né, que vai verificar como a dieta, como um plano alimentar para que esse atleta se alimente de acordo com o que ele necessita ter em seu corpo. E ainda um nutrólogo, que vai fazer um acompanhamento mais de um viés médico, verificando como andam as vitaminas, os nutrientes, como está acontecendo a absorção desses nutrientes. Vai também verificar o lado hormonal desse atleta para verificar se há algum desequilíbrio, algum distúrbio hormonal no corpo dele que impeça esse rendimento. Ok? Também, um paciente monitorado durante uma cirurgia por diferentes especialistas, né? Caso esse paciente esteja passando por um procedimento, um problema complexo de saúde, né? Às vezes você tem um paciente que tem um problema pulmonar e um problema renal, né? Então, não pode simplesmente tratar o pulmão sem observar o rim, já que aquele paciente tem um problema renal também, nem o contrário também não pode ser feito. O que é que acontece? Um médico fala com o outro, né? Cada um a partir de sua especialidade, para que eles cheguem a uma resolução, a uma forma de tratar os 2 problemas sem que um agrida o outro, né? Dá para um se sobrepor sobre o outro? Não.
Porque do que adianta tratar de mais um e não tratar o outro? Né? Então, por isso, a multiprofissionalidade, que vai ser diferente de multidisciplinaridade, porque aqui não estamos discutindo um saber teórico, estamos discutindo um fazer prático, no dia a dia, da atuação profissional. Até aí, tudo bem? Daniele, que se confundia com os conceitos. Como é que está ficando? Dani? Acho que não está entendendo. Ótimo. E aí, gente, a gente se depara com o nosso conceito-chave, né? Com o nosso conceito de interesse, que é a interdisciplinaridade. Né? A interdisciplinaridade, gente, ela constitui uma articulação de várias disciplinas em que o foco é o objeto, o problema ou o tema complexo, para o qual não basta a resposta de uma área só. Né? Isso é um conceito que está no próprio texto. O objeto central vai determinar quais disciplinas são convocadas à discussão para compreender de modo mais amplo o problema complexo. Então, percebam, no momento em que eu vou articular as disciplinas para tratar o tema central, o objeto da pesquisa, eu não escolho as disciplinas e depois o tema. Primeiro eu tenho que ver qual é o tema e verificar quais disciplinas estão relacionadas. Exato, Liliane, bem colocado. Quais disciplinas estão relacionadas? Né? Quais disciplinas vão fazer sentido para a discussão daquele momento? Ok? Então, o que é que vai acontecer nesse trabalho interdisciplinar? Os fragmentos disciplinares vão se conectar com base no problema central. Pode haver sobreposição, ou seja, uma disciplina se destacar mais que a outra? Pode haver, é diferente da multidisciplinaridade, em que as disciplinas não se sobrepõem, elas se justapõem, então aqui, em paralelo. Na interdisciplinaridade, pode ser que uma disciplina se destaque mais. Por quê? Porque aquela disciplina tem uma compreensão mais aprofundada sobre o tema. Já trabalhou mais, já tem mais tradição para discutir aquele tema. Isso significa que vai anular o saber das outras? Não, porque se uma disciplina anula o saber das outras, das duas, uma. Ou aquela disciplina que foi anulada realmente não tinha com o que contribuir, a gente forçou a barra, ou o trabalho deixou de ser interdisciplinar e virou unidisciplinar, certo? Que é o que não pode acontecer. Porque se a gente está propondo um trabalho interdisciplinar, a gente tem que ter o cuidado para extrair das disciplinas que foram convocadas ao trabalho o que elas têm sobre o tema, para que na junção desses conhecimentos eu produza algo novo, eu produza um resultado, né? A partir dessa pesquisa e dessa análise interdisciplinar, né? Um país como a Finlândia, por exemplo, quem já leu sobre a educação na Finlândia sabe que a forma como o sistema educacional da Finlândia, do ensino básico em especial, se organiza é interdisciplinar. Eles não trabalham com as disciplinas isoladas, né? Eles trabalham com essa conexão entre saberes. Ok? Então, a interdisciplinaridade, uma outra forma de definir também que aparece no texto, é uma estratégia para compreensão, interpretação e explicação de temas complexos. Aí a Daniele traz o tema juventude e cidade, todas as disciplinas podem abordar esse tema. Exato, sem que uma... agora, perceba, a gente tanto pode fazer um trabalho multi, quanto a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar. A gente pode fazer um trabalho multidisciplinar quando essas disciplinas, todas as disciplinas abordam o mesmo tema e trazem a sua contribuição, né? Justapostas. Cada uma, vamos supor. Essa semana a gente vai falar sobre juventude e cidade. Então, todas as disciplinas vão dar uma aula sobre juventude e cidade, do seu lugar de fala. Multidisciplinar. Porém, não, essa semana vamos discutir juventude e cidade. Todas as disciplinas vão se reunir, ver o que elas têm a acrescentar e nós vamos produzir um resultado que vai ser apresentado e discutido em conjunto, interdisciplinar. Entenderam a diferença?
Bom, isso é novo, gente. Esse trabalho interdisciplinar é algo novo, é algo que a Minayo inventou, que a gente está inventando nos últimos anos? Não, essas discussões sobre interdisciplinaridade vêm só de um pouquinho de tempo, lá da Grécia Antiga. Né? Por quê? Porque a formação básica na Grécia Antiga já passava por esse viés interdisciplinar. De que forma isso acontecia? A formação intelectual, da forma como a Grécia Antiga enxergava, né, trazia pelo menos quatro formações, né, quatro áreas que compunham juntas a formação intelectual de um pesquisador, de um estudioso. Né, a filosofia, a matemática, as letras e as artes. A gente sabe que na Grécia Antiga, todo pesquisador ele era um filósofo e um matemático ao mesmo tempo. Né? Dizer que era um filósofo não significa que ele só estudava filosofia, porque o saber não era uno, não era unidisciplinar. Né? Então, mas qual é a importância? Né? Kant, né, vai trazer, lá no século XVIII, que é importante se ter uma visão ao mesmo tempo abrangente e aprofundada sobre as coisas. Né? Ou seja, ele vai destacar aí esse trabalho interdisciplinar. Por quê? É importante que a gente conheça a fundo cada disciplina, né? Que a gente consiga se aprofundar em cada disciplina. Senão, você é uma pessoa rasa. Você é um pesquisador que vai ter conhecimentos rasos sobre vários temas. É tanto que quando a gente faz uma pós-graduação, por exemplo, a gente vai para uma determinada área e se aprofunda naquilo ali. Mas também é necessário que a gente saiba dialogar, né, entre esses temas, que a gente consiga ter uma visão abrangente e consiga perceber a mesma questão, o mesmo tema central, transitando, né, entre essas disciplinas, ou seja, dentro de um trabalho interdisciplinar. Já mais perto da gente, né, no fim dos anos 1960, o trabalho interdisciplinar se fortaleceu a partir da certeza de que seria importante questionar e ultrapassar o saber compartimentado e distante do sujeito social, que é como o trabalho interdisciplinar começa a fincar as raízes e chega ao que a gente tem hoje. Né? São quase 60 anos depois, né? Quase 60 anos desde que o trabalho interdisciplinar começa a surgir da forma como a gente o conhece. Mas qual é o lugar, qual é o papel de quem se envolve no trabalho interdisciplinar? Né? Os envolvidos no trabalho interdisciplinar devem rever em conjunto a teoria com que querem trabalhar e colocar em debate os conceitos de cada área a serem problematizados e articulados, suas diferenças e possibilidades de colaboração. Percebam, quando a Daniele trouxe o exemplo do tema Juventude e Sociedade, né, se cada disciplina dentro da sua aula trabalha o tema, é multidisciplinar. Mas veja, quando esses envolvidos vão rever em conjunto, né, a gente consegue até visualizar, né, o trabalho multidisciplinar. A diretora ou a coordenadora pedagógica chega na sala dos professores, ó, semana que vem Juventude e Cidade, todas as disciplinas trabalhando Juventude e Cidade. Pronto. O professor vai lá, na sua casa, prepara a sua aula, chega, dá aula, né, o professor da educação física fala sobre Juventude e Cidade, né, faz atividades, né, que com jovens, atividades físicas aproveitando o que a cidade oferece, por exemplo. Né? O professor de sociologia vai discutir a relação dos jovens com a cidade, do ponto de vista mais ideológico, sociológico, né? E, enfim, cada professor faz o seu trabalho. Vamos fazer um trabalho interdisciplinar sobre juventude e cidade. Chega a coordenadora pedagógica na sala e ela diz, ó, trabalho interdisciplinar sobre juventude e cidade. Todos os professores ali na mesma sala se debruçam, cada um traz um livro da sua área que trata sobre o tema, e cada um vai colocando o que a sua área, a sua disciplina tem para contribuir, problematiza, né? Eles vão vendo até que ponto é diferente em um, é congruente no outro, e vão relacionando os saberes para produzir uma grande aula, uma grande exposição que vai ser conduzida por todos esses professores nesse trabalho interdisciplinar.
uma disciplina tem prioridade, né? Como eu falei para vocês, na multidisciplinaridade as disciplinas são justapostas, mas na interdisciplinaridade acaba que uma disciplina se destaca um pouco mais. Por quê? Porque ela tem mais tradição, porque ela tem mais história, porque ela tem um acúmulo de conhecimento maior sobre o tema central. Suficiente? Nunca é suficiente, já que a gente está propondo um trabalho interdisciplinar, um trabalho que eu vou buscar nas outras disciplinas algo que possa trazer cada vez mais relevância e conhecimento para aquele tema que eu estou propondo, que eu estou discutindo. Ok? A prioridade não anula a contribuição das outras, né? Caso contrário, seria unidisciplinar, como eu falei para vocês. O trabalho nunca deve pospor a contribuição da outra disciplina, né? Porque se a gente faz isso, também é unidisciplinar. A Lourdes me pergunta, a interdisciplinaridade só ocorre quando os professores de disciplinas diferentes se juntam? Ou os professores, ou vocês que vão fazer a pesquisa, vão buscar em fontes diferentes, né, em disciplinas diferentes, explicação para aquele problema para produzir um texto final. Se a gente está pensando especificamente dentro de uma escola, a interdisciplinaridade é essa junção mesmo dos saberes das disciplinas diferentes, dos professores de disciplinas diferentes. Não necessariamente uma reunião ou uma junção física deles no mesmo espaço, mas de modo que eles contribuam e construam aquilo em conjunto. Se não, é apenas multidisciplinar, com várias disciplinas trabalhando ao mesmo tempo. Então, na articulação entre disciplinas, esse trabalho se põe de que modo cada área apresenta conceitos e teorias capazes de ampliar e complexificar a compreensão do objeto. Né? Porque quando você vê um objeto apenas sob uma ótica, você às vezes pode limitar aquele objeto que você está estudando. Né? Mas quando você amplia e leva para outras disciplinas, você está extrapolando, está tornando a sua compreensão mais complexa, mais aprofundada. Né? Até quando a gente diz, você deveria olhar isso sob outra perspectiva. Né? Até nos problemas pessoais que a gente tem mesmo diariamente. Né? Às vezes a gente só olha o lado ruim, mas olha pela perspectiva boa. Né? Isso, de certo modo, bem a grosso modo, seria um trabalho interdisciplinar também, né? De vários conhecimentos, de você olhar a partir de perspectivas diferentes e ver o que cada perspectiva tem a oferecer. Então, partimos de um dado ou um conhecimento existente para gerar, produzir algo novo. Por quê? Porque se eu apenas reproduzo o velho, não é pesquisa. Né? Porque qual é a função da pesquisa? É, a partir de algo que existe, gerar algo novo. Né? Gerar um conhecimento novo. Detalhar algo a partir dessa junção de saberes dentro de um trabalho interdisciplinar. E aí, gente, após essa junção de saberes, a gente cai na transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela resulta da capacidade de ultrapassar as fronteiras das disciplinas pelo investimento articulado e a contribuição das diferentes disciplinas em jogo. É o produto final da interdisciplinaridade, que inclui a triangulação de perspectivas e métodos. Então, eu vim falando já desde o início que a interdisciplinaridade é você trabalhar a partir de várias disciplinas, do que cada disciplina tem a oferecer, junta tudo, né, compara, contrasta, vê os limites de cada um e tem um resultado. O resultado é a experiência da transdisciplinaridade. Tá bom? Gente, pergunta depois da gente discutir esses 5 conceitos. Ficaram claros para vocês? Alguma dúvida? Bom, sobre a nossa disciplina, qual é a nossa proposta para o seminário de pesquisa interdisciplinar 2? A gente tem um tema central, né, que eu já divulguei para vocês no vídeo de apresentação da disciplina, que são os gêneros textuais ou os gêneros discursivos. Né? Eu acho que a gente vai acabar chamando de gêneros discursivos exatamente porque a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular,
ela traz uma abordagem de gênero textual, de gêneros, que está muito forte, em que está muito forte a teoria do Bakhtin sobre gêneros. E a nomenclatura gêneros discursivos vem do Bakhtin, né? Então, a gente vai acabar chamando muito de gêneros discursivos. Né? Então, nosso tema central, gêneros discursivos, gêneros textuais, na base nacional comum curricular. Eu já vou abrir também para vocês eu coloquei 4 subtópicos, né, em que a gente vai, eu vou puxar aqui, que eu já leio esses tópicos com vocês e falo um pouquinho sobre cada subtema. Aqui. Então, o primeiro subtema, o lugar dos gêneros textuais discursivos na BNCC. Neste subtema, os integrantes deverão investigar qual é o lugar que a Base Nacional Comum Curricular confere aos gêneros discursivos, apresentando, com base em fragmentos do próprio documento, a importância dos gêneros no ensino de língua portuguesa dentro desse documento. Né? Então, a gente sabe que o estudo da língua com base nos gêneros textuais é algo que é muito recente e que ainda vem sendo introduzido na prática dos professores. Né? É muito tópico a gente imaginar que é essa perspectiva que os professores adotam hoje em sala de aula, porque a gente sabe que não é. Né? Tem muitos professores que ainda trabalham por meio de um viés extremamente tradicional, né? Que não, e quando você faz um trabalho realmente a partir dos gêneros textuais, que ultrapassa classificar qual é o gênero, você não está mais num trabalho tradicional. Você está num trabalho que é muito mais funcionalista, né, interacionista, do que um trabalho na perspectiva tradicional. Certo? Então, como é nesse primeiro subtema, que é um subtema mais geral, né? Quem escolher ele vai discutir como é que a base comum nacional, como a base nacional comum curricular, vai discutir dentro do que preconiza, do que indica para o trabalho da língua portuguesa, o gênero textual. Como é que esse elemento aparece dentro desse documento? O subtema 2, os diferentes domínios discursivos. Neste subtema, os integrantes deverão investigar quais domínios discursivos: jornalístico, da saúde, acadêmico, comercial, empresarial. Quais domínios discursivos são destacados na BNCC para o trabalho com gêneros textuais? Há algum domínio que prevalece? O documento justifica a escolha dos domínios que propõe? Pode-se também se debruçar sobre um dos domínios discursivos que são trazidos no documento, dando exemplos de gêneros e destacando a importância na formação do estudante nas aulas de língua portuguesa. Por exemplo, os gêneros que são sugeridos pela BNCC são mais do domínio jornalístico, são mais do domínio acadêmico, são mais do domínio comercial. Quais são os lugares, né, as esferas de organização desses textos que são postas na BNCC? Como é que a gente vai saber disso? Vendo quais são os gêneros que a BNCC traz. Então, vocês percebem que tanto é interdisciplinar dentro do tema, como de um tema para o outro, vocês acabam, né, investigando um pouquinho dos outros temas também para poder responder. Certo? O terceiro subtema, os gêneros textuais e a tecnologia, né, vocês vão investigar o lugar da BNCC, que a BNCC dá aos gêneros digitais que surgem com a tecnologia. Né? O documento reconhece a importância e a presença desses gêneros, porque a gente sabe que os gêneros digitais hoje são muito importantes. Inclusive, com a evolução dos gêneros, né, partindo do pressuposto que a língua ela é dinâmica, né, no momento em que a tecnologia vai agindo no dia a dia dos usuários da língua, é evidente, e vocês sabem disso, que outros gêneros vão surgindo também. Né? Então, a BNCC reconhece isso, né? Reconhece a interferência e o papel da tecnologia no estudo dos gêneros, na concretização dos gêneros e na circulação dos gêneros textuais dentro da sociedade.
Quarta opção de subtema, os gêneros orais na BNCC. Né? É uma discussão presente? Os gêneros orais estão na BNCC? Como é que a BNCC trabalha com os gêneros orais? Certo? Então, propus 4 subtemas, por quê? Porque vocês vão se organizar, né, dentro dos polos de vocês, os alunos do polo de uma pessoa vão se dividir. Eu vou depois dizer para vocês, eu vou mandar uma mensagem, vou mandar uma nota também para vocês na página de notícias e tudo mais, dizendo quantos alunos tem em cada polo e dizendo quantos alunos vão ter que estar nos grupos. Vamos supor, se um polo tem 9 alunos, vocês podem fazer 3 grupos, né? Cada grupo com 3, porque a ideia é, como eu falei no vídeo de apresentação, cada grupo tem que ter no máximo 4 integrantes. Se tem 8, 2 grupos. Se tem 9, 3 grupos. Se tem 10, 3 grupos. Se tem 7, 2 grupos. Se tem 5, 2 grupos. Ou a gente pode negociar, ficar um grupo só. Certo? Vamos ver, a gente vai ver. Eu vou detalhar isso para vocês. De uma pessoa são 8 integrantes. Pronto, então 4, 4. Perfeito. Né? Deixa eu ver, são 8 mesmo. Verificaram direito. Procede essa informação. Deixa eu ver aqui, deixa. Campina Grande são 9. João Pessoa são 8. Picuí são 6. E Souza são 9. Né? Então, Picuí tem 6. São 2 grupos. João Pessoa pode ser 2 grupos também. E Souza que tem 9, 3 grupos. Certo? E aí vocês veem. Os temas, os subtemas podem se repetir entre os polos, mas no mesmo polo não pode ter 2 grupos trabalhando com o mesmo subtema. Tá bom? Então, lá no fórum, que eu já vou deixar aberto para vocês, escolha do tema, eu explico bem direitinho quais são os critérios para fazer essa escolha do tema, como é que vai acontecer, por ordem de chegada, né? Enfim. Né? Quem está aqui ao vivo vai sair ganhando, na verdade. Né? Ok. Gente, e por que o trabalho que eu estou propondo para vocês é um trabalho interdisciplinar? Porque eu estou convocando para essa discussão pelo menos 4 disciplinas. Metodologia do ensino de língua portuguesa. Por que eu trago? Por que metodologia do ensino de língua portuguesa está presente? Porque a BNCC é um documento que fala sobre ensino, que regulamenta, que vai reger a prática de ensino de língua portuguesa, né, já que é a nossa disciplina específica, mas toda a formação básica, mas a gente está passando em língua portuguesa. Né, então, vai trazer os conteúdos que vão ser trabalhados no ensino de língua portuguesa. Didática, por quê? Porque eu estou trabalhando com ensino. Né? Se eu estou trabalhando com ensino, é claro que eu vou trazer contribuições didáticas, né, para isso. E vocês podem, inclusive, quem está pagando MELP se deu super bem esse período. Inclusive, a professora de MELP, esse período, que é a Denise, é uma professora que vem discutindo a BNCC com os alunos na sala de aula dela, desde que o documento surgiu. Denise e Neilson, eu acho que são os 2 professores que estão mais atentos à BNCC, exatamente porque eles se alternam, eles têm se alternado em metodologia do ensino de língua portuguesa nos últimos períodos. Certo? Então, eu posso até trocar umas figurinhas com Denise e pedir que ela intensifique essa discussão na sala dela também para ajudar vocês. A didática também vai trazer, né? Então, a gente pode colocar no nosso trabalho, deve até, de repente, trazer as contribuições, por que não, do Paulo Freire, né? Para discutir, né? A gente está trabalhando com um material que vai reger o ensino, então a didática está presente. E leitura e produção de texto 1, que foi lá no primeiro período, está presente também, porque é lá que vocês têm o primeiro contato com a teoria dos gêneros textuais, os gêneros discursivos. Quem fez a disciplina com a professora Verônica, não sei se todos que estão nessa sala fizeram, com certeza ouviram Verônica falar muito sobre gênero textual, principalmente sobre Bakhtin, porque Verônica, ela é uma do grupo de letras, ela é uma professora
que tem muito conhecimento Bakhtin. A tese de doutorado de Verônica, ela trabalha especificamente com a teoria de Bakhtin, né, para os gêneros textuais. Então, é uma professora que sabe muito sobre isso. Então, com certeza, a Verônica trouxe contribuições muito importantes sobre os gêneros discursivos. Ela, inclusive, o texto que a gente vai ler de Bakhtin sobre gêneros discursivos foi a Verônica que me passou. Né? Aí a Josefa me pergunta, a gente já pagamos essa e quem já pagou, nós que já pagamos essas disciplinas, já pagaram. Beleza, ótimo, melhor ainda, né? Já viram, tem um conhecimento. Maria de Lourdes, pagamos seminário 1 com Verônica, olha aí, tá vendo? Então, provavelmente vocês discutiram sobre gênero textual, porque é um tema que Verônica realmente se interessa muito. Né? A tese dela, na verdade, a tese de Verônica, ela trabalhou com o gênero artigo de divulgação científica. Né? Eu vou fazer esse levantamento, Aparecida, e entrar em contato com os professores, porque eu sei que vocês estão querendo saber se vocês vão ser bonificados. Bom, eu vou fazer esse levantamento e a gente entra em contato com os professores, fala sobre a nossa proposta e verifica se os professores podem, de repente, dar o bônus para você. Agora, olha, nenhum professor é obrigado a atribuir crédito extra ao seminário, certo? Isso aí fica a critério de cada professor, porque os professores geralmente já fazem as atividades de crédito extra dentro das suas disciplinas, e aí eles não querem fazer uma outra atividade, né? Enfim, não é necessário às vezes. Lembrando que o seminário é uma disciplina e que vocês precisam cursá-la, porque ela é uma disciplina tão importante como todas as outras três que eu citei aí. Por que é interdisciplinar e não multidisciplinar? Porque a gente não vai discutir a partir dos 3 lugares, a gente vai juntar o que cada um desses lugares tem a ofertar para que a gente produza o trabalho final. Tá bom? O trabalho final é um artigo, vocês vão se organizar nos grupos, eu vou, ao longo dessa semana, eu vou dando mais instruções, né, de como vocês vão fazer sua organização. Semana que vem, prometo que 7h30, eu vou começar, já que meu computador está com problema, 7 horas eu já vou começar a tentar entrar. Né? A gente tem uma nova web aula e aí sim, semana que vem a gente vai discutir. A professora brasileira já colocou até top, olha aí. Pois é, mas aí é só para o seminário, tá bom? Só para o seminário de literatura. Esse seminário aqui não interfere em nada com Brasileira 3, não, porque a gente não está falando sobre literatura brasileira 3, por favor. Então, semana que vem, eu quero que para a semana que vem vocês leiam, né? Tá lá no roteiro de estudos. Eu coloquei no roteiro de estudos as 2 semanas. Né? Essa semana vocês tinham que ler esse texto de Minayo. Para a semana que vem, vocês têm que ler a BNCC, né? A parte da BNCC que fala sobre língua portuguesa, tá bom? Língua portuguesa no ensino fundamental, que é o que a gente está trabalhando. Basicamente, o ensino fundamental 2, né? Porque o professor de letras, o graduado em letras, o licenciado em letras, língua portuguesa, ele vai atuar a partir do 6º ano. Né? Então, vocês vão ler a BNCC de língua portuguesa do 6º ao 9º ano, que é o que está lá. Já disse lá no roteiro de estudos, Maria de Lourdes, está lá, bem direitinho, viu? Só você olhar. Certo, gente? Vocês sigam o roteiro de estudos. Não deixem de seguir o roteiro de estudos. Olha, seguir o roteiro de estudo, a disciplina comigo, é 70% de chance de sucesso, hein? Eu gosto de detalhar. Agora, sigam o roteiro. Tá bom? Alguma dúvida? Não deixem de fazer... Eu não vou falar não. Eu já expliquei todo o conteúdo de hoje. O questionário, gente, é só para verificar a leitura de vocês desse texto. É bem simplesinho. Tá bom? Depois que ler o texto, que achei web aula, se dá super bem lá. Ele vale 5 pontinhos extra só. Só para não dizer que eu não fiz ponto extra. Tá bom? E eu vou disponibilizar também os modelos, modelo de artigo, para vocês já saberem o que é que vai ter no artigo. E vou orientar vocês. A minha ideia é, nós vamos ter algumas web aulas com todo mundo junto, como essa aqui, para discutir os textos gerais. Mas nós também, quando a gente já tiver num
momento mais avançado de produção dos artigos, eu vou marcando com os grupos momentos para orientar, né? E aí a gente negocia dentro das minhas possibilidades, das possibilidades de vocês, horários que pelo menos 2 integrantes do grupo possam estar presentes, porque eu sei que vai ser muito difícil que a gente consiga reunir todos os integrantes do grupo, né? Mas aí a gente vai negociando. Eu vou já dar uma pensada em horários que eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Para a gente se reunir. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou bem feliz, porque eu comecei com 13, 12, 11, né? É uma disciplina que tem 39, eu acho. Então, eu tive por volta de 30% da turma assistindo ao vivo a aula. Isso me deixa muito feliz. Ela está gravada. Eu vou dar um jeito de gravar essa aula, de modo que ela não suma também depois. Tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina. Não deixem de fazer as leituras, sigam o roteiro bem direitinho, sigam o plano instrucional que já detalha tudo que vocês vão precisar fazer ao longo do semestre comigo. Eu que agradeço a oportunidade, Daniele, Lourdes, de estar presente. Vocês sabem que eu sou coordenador do curso também. E esse momento aqui de troca com vocês, de discutir o conhecimento, de dar aula para vocês, de falar sobre aula, né, para o qual eu me preparei né, porque na graduação a gente não se prepara para coordenar um curso, né, para assumir uma função administrativa, burocrática, né? Então, esse momento aqui é o meu deleite, né, é o momento que eu realmente consigo fazer aquilo que eu gosto. Não que eu não gosto de ser coordenador, eu até gosto da função e tudo mais. Isso aqui é a minha prática, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem comigo nessa sala, ouvindo tudo que eu separei para compartilhar com vocês. Muito obrigado pelos exemplos que vocês trouxeram, né? Foram extremamente participativos, gostei demais dessa aula, estou muito satisfeito e espero que semana que vem a gente tenha um novo momento bem prazeroso discutindo um pouquinho sobre a BNCC, tá bom? Não se preocupem se vocês não lerem todas as páginas, porque como vocês vão trabalhar o BNCC ao longo de todo o semestre, vocês vão ter tempo para ler tudo, tá bom? Um grande abraço, gente, uma boa noite, até semana que vem, se alguém estiver pagando pragmática, até amanhã. Boa noite, tchau, abraço.